Olá a todos! Hoje estou aqui na posição de professor, na posição de terapeuta, na profissão que eu sempre quis, que era ajudar as pessoas, né? Então, hoje nessa palestra eu quero falar para vocês que estão iniciando, para vocês que querem iniciar uma carreira, para vocês que já atuam na parte das terapias alternativas, nas terapias complementares, para você que já faz algum outro tipo de carreira ou de técnica que pode ser associada aí à nossa auriculoterapia, ou para você que já é um doutor e que já trata e tem interesses de estar desenvolvendo novas técnicas que possam complementar esse seu tratamento, esse seu diagnóstico, e que vá, com certeza, influenciar, que vai aumentar o seu conteúdo, essa palestra é para você. Pois bem, eu sou o Dr. Júnior Bento e durante mais de 15 anos estive fazendo tratamentos, realizando tratamentos com a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, e que hoje, já completando mais de 20 anos de tratamentos e atendimentos clínicos, quero dar para você o conhecimento, um pouco mais do meu conhecimento, da minha prática, da minha técnica, o que eu faço, de que forma eu faço essas aplicações dentro da minha clínica, e que vai fazer com que você tenha uma visão diferenciada ou que possa complementar aquilo que você já conhece, e para você que é iniciante, que possa de repente te dar aí um novo rumo ou ensinar um pouco mais dessa técnica maravilhosa. Pois bem, a auriculoterapia ou acupuntura auricular ou outras formas que você já conhece, ela vem de um desenvolvimento, ou vamos falar assim, de uma projeção, ou talvez até mesmo para você que é um pouco mais estudioso, um complemento de uma técnica ou de uma filosofia que é a medicina tradicional chinesa, que traz para o indivíduo o reequilíbrio através de tratamentos feitos e realizados no pavilhão auricular. Para você ter uma ideia, a medicina tradicional chinesa, existem várias técnicas que faz com que esta medicina seja uma medicina consolidada na China, reconhecida e tradicionalmente aplicada por muitos terapeutas, por muitos médicos, por muitos profissionais da área da saúde. Lá, é lógico, existe um conceito diferente da medicina ocidental, onde visa o equilíbrio do indivíduo. E hoje eu quero passar para você o que eles fazem na China, de que forma esta técnica se disseminou e que forma ela pode chegar até você e fazer a diferença no tratamento do seu paciente. Pois bem, só para falar e relembrar um pouco da história dessa técnica maravilhosa, vamos falar assim. Por que você diz maravilhosa, Júnior? Porque na minha vida ela realmente transformou-se. Na realidade, existe a minha vida o tratamento feito através do conhecimento da área da saúde, que eu sou profissional, graduado em 2 faculdades específicas nesta área, e que trouxe também a medicina tradicional chinesa, depois de ser feitas 2 especializações também na área da medicina tradicional chinesa, especificamente com acupuntura. Além disso, eu me especializei também na parte da auriculoterapia ou auriculopuntura, e vocês vão entender por que eu falo auriculoterapia e o que é a auriculopuntura. Então, depois vocês vão entender essa diferenciação. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, que a medicina tradicional chinesa, ela surgiu em 2400 a.C. aproximadamente, e existem relatos da auriculoterapia com início por volta mais ou menos de 500 anos antes de Cristo. Perdão. E o que falavam, o que era concebido nessa época, o que subse-entendia? Logicamente, nesse período muito antigo, observava-se que havia alguma relação. A própria província da China, os imperadores da época, foram muito assim, além até de estimular e incentivar a pesquisa, fazer com que durante todo esse
período, vamos falar assim, de dezenas e dezenas de décadas, desenvolver uma técnica, ou desenvolver uma medicina, ou desenvolver um plano de atendimento de saúde que pudesse simplificar a própria acupuntura e que pudesse dar uma qualidade melhor de saúde e equilíbrio para a sua população, que, como vocês sabem, é uma população imensa. E isso deveria vir com uma forma de baixo custo, né? Para que não interferisse ainda mais nessa situação que pudesse gerar uma crise. Agora eu pergunto para vocês que estão aí, o que é mais fácil? Você financiar aquela coisa que faz uma remediação do problema, ou você financiar um investimento científico para que você melhore o conhecimento e saiba como tratar desde a raiz? É lógico que a segunda opção é a opção mais racional, e foi o que os chineses fizeram. Então você pode buscar em algumas literaturas muito antigas, né? Lá no Lin Shu, no Neijing, até alguns livros da dinastia Gan, que você vai observar que inicialmente falava-se muito sobre diagnósticos auriculares, sobre equilíbrio feito ou que ocorriam através de algumas disfunções especificamente, mas nada definido. E aí, mais ou menos na década de 1950, que começaram a aparecer relatos históricos, e esses relatos haviam fundamentos voltados ao equilíbrio de órgãos, falava-se de vísceras, né, de tratamento energético e que complementavam os nossos órgãos, e uma relação muito grande com a parte auricular. Eu gosto muito de falar de uma forma mais simplificada para que vocês possam entender isso. Mas para cada um de vocês que quiserem um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na literatura, é lógico que vão falar sobre canais de energias, né? Sobre meridianos estarem ligados diretamente ao pavilhão auricular. Assim como vocês, já que conhecem um pouco mais da acupuntura, sabem que existem relações de meridianos próximos, chegando ou saindo ou passando próximos ao pavilhão, que com as inervações relacionadas nesta área, ligadas à região cerebral, é lógico que o estímulo da parte auricular muitas vezes é muito mais rápido ou muito mais efetivo até que um ponto específico ou um extra ponto que exista longínquo do seu corpo. Às vezes as pessoas que estão aí do outro lado estão perguntando assim, poxa, mas ele está falando de uma coisa que não é só para iniciante. Não, para você que é iniciante, para entender de uma forma bem simplificada, o que acontece é o seguinte, o pavilhão auricular, ele tem inervações, tá? E captações, né, através dessas inervações, que estão ligadas, tá? Muito mais próximo na região cerebral do que pontos de acupunturas localizados em partes como, por exemplo, lá no pé ou muito longe dessa região cerebral, mas que tem aí a resposta também para tratamentos, né? Então, para a gente continuar falando ainda um pouco mais dessa história, existem vários marcos específicos na parte da auriculopuntura ou da auriculoterapia, para que você entenda melhor. Existem partes específicas e você pode desenvolver depois uma pesquisa mais aprofundada. Mas aqui eu quero dar aí essa relação que você tenha de um conhecimento de que isso não é também assim um bicho de sete cabeças, uma coisa muito difícil de ser aplicada. Na realidade, essas técnicas são técnicas simples, e foi assim que na China conseguiram fazer com que essas técnicas trouxessem o equilíbrio, trouxessem o desenvolvimento do indivíduo e principalmente que restabelecesse essa ligação de saúde com um método mais barato, de uma forma mais simplificada e que principalmente não causava dependências medicamentosas para os seus pacientes. Tá bom. Então, partindo daí, o francês Nopogier, ele conseguiu desenvolver através de contatos, principalmente de conhecimentos que ele teve na China, por volta de 1958, ele desenvolveu aí a relação entre um feto de ponta cabeça com a região auricular, com a parte anatômica da região auricular. E para vocês que estão aí, para vocês entenderem um pouco melhor o que é isso, o que é a chance que você tem às vezes na sua vida de algo, de você ir um pouco além, é o quê? Paul Nogier, ele não começou
começou assim do nada, ele já fazia os seus atendimentos clínicos e que por volta de 1951, um dos seus pacientes relatou e gostaria muito de fazer um tratamento que fora feito na região da Marsella por uma curandeira lá na época que cauterizou a orelha daquela paciente e aquela paciente não teve mais dor ciática na região lombar, na região ciática durante muito tempo. Então, escutando esses relatos, Paul resolveu de ir até a China, conhecer um pouco mais dessas técnicas, dessa terapia. E para você ter uma ideia, Paul Noguet foi sem dúvida nenhuma um dos precursores da técnica da auriculoterapia pelo mundo, né? Não só ao voltar para a França e aplicar por toda a Europa essa técnica, ele também ensinou, ele também passou um pouco mais dos conhecimentos e mostrou que existe uma relação muito importante e fundamental da sua orelha, do pavilhão auricular, com o corpo, com o indivíduo, e principalmente que através do seu mapa existia uma relação, olhando, observando ele num diagnóstico, a sua orelha, o pavilhão, ele tem uma relação dos pontos, como se fosse você observar um bebê, um feto de ponta cabeça. Então esta foi a posição, o posicionamento que Paul Noguet colocou e que é muito aceito, principalmente porque essa relação é existencial, é evidente, é clássica e vocês vão observar isso. Bom, então, para finalizar essa nossa conversa e a gente entrar já nessa parte do ensino especificamente, quero falar para vocês que agora, a partir de agora, a gente vai começar então a falar na parte mais específica disso e ao final nós teremos aí aplicações feitas para que você possa entender e ver o quanto é fácil, como é formidável e como é rápido você fazer um tratamento através da auriculoterapia. Não saia daí, nós vamos voltar aqui agorinha já com a aula. Bom, agora nós vamos falar sobre a anatomia do pavilhão auricular, ou podemos dizer simplesmente sobre a anatomia da orelha. Se repararmos, a orelha é formada por um tecido cartilaginoso e gorduroso e que tem o seu formato específico no pavilhão auricular, alguns sistemas de defesa. Quando observamos esta formação da orelha, nós temos em mente que algumas das estruturas aqui, elas têm-se um formato específico e, logicamente, observamos que há uma formação com estruturas fazendo inversões especificamente, e é lógico, de uma natureza na qual todos estão sábios, que é para o quê? Para uma defesa auditiva. Porém, essa estrutura que nós observamos agora, ela tem também caracterizações de estruturas para que haja uma ramificação nervosa, uma malha circulatória, na qual todo o pavilhão auricular auditivo é de proteção para os reflexos que existem na região. Mas sabemos também que, segundo a medicina tradicional chinesa, este pavilhão auricular ele é também uma estrutura de reflexão, uma estrutura de diagnóstico, de observação, para que nós possamos ter o conhecimento reflexo antecipadamente também de uma possível alteração energética, de uma possível alteração de uma doença em um órgão ou em uma víscera. Então, quando observamos essa estrutura basicamente dita, nós temos em mente aqui que abaixo dela existem camadas. Essas camadas são as mesmas camadas que nós temos na pele. A epiderme, a primeira camada, então a epiderme, a segunda camada, que é uma camada de derme, da pele, né, de tecido, e logo abaixo o tecido de sustentação, que aqui observamos como uma hipoderme, um tecido cartilaginoso. Então, quando nós observamos essa estrutura, nós temos que entender que esse tecido cartilaginoso, ele é formado por uma fina camada que é a pele, representando então a pele nesta estrutura
a parte superficial, que é a pele, que é um pano que recobre esse tecido cartilaginoso, e logo mais profundamente temos estruturas. Então, a primeira, que é a estrutura que é a pele, nós temos estruturas que são inervações, ramificações de inervações, inervação do nervo vago, glósseo-faríngeo e também irrigações, vasos, microvasos que vão por toda a região. Daqui a pouquinho nós vamos colocar um pouco melhor essa estrutura. Mas só para você entender, esta formação maior, ela é chamada de hélix. Então a hélix vem toda essa estrutura até aqui, tá? Então nós chamamos ela de hélix. Para você que já conhece, logicamente é muito mais fácil, mas para você que está iniciando agora, é importante entender que essa formação chamada hélix, ela tem uma outra estrutura chamada antihélix, que é essa aqui, ó, tá? Então a antihélix, que nesse caso aqui a antihélix, ela também tem a sua parte superior, uma ramificação superior e uma ramificação inferior, tá? Aqui ela parece um triângulo e nós chamamos de fossa triangular. Então essa fossa triangular é uma estrutura muito interessante. Aqui estão localizados principalmente os órgãos reprodutores, na parte da mulher, na parte do homem. Vocês saberão sobre gônadas, saberão também que a importância do ápice dessa fossa, existe um ponto que controla a mente, é o Shemen, né? E que interessantemente essa estrutura, você tem aqui a tuberosidade ou um tubérculo da hélix, né? Nós temos essa região que é chamada de trago. Essa regiãozinha aqui é chamada de trago e parecidamente com esse é uma que chamamos de antitrago. Então antitrago nessa região. Aqui dentro nós temos uma estrutura parecida com uma concha, então o próprio nome diz concha. Nós temos aqui uma outra, aqui a parte mais da raiz, né, da antihélix, e aqui embaixo o lóbulo. É lógico, eu não vou ficar colocando nome a tudo aqui, porque passaríamos o tempo inteiro a estrutura anterior, posterior, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é o meato acústico, é o orifício, né, de onde sai aí, onde entra principalmente o som, né? Meato acústico. E para que vocês tenham então essa ideia, todo esse corpo aqui, toda essa prancha que eles chamam, toda essa formação da parte auricular, ela é parecida, segundo Paul Nogier, ela é parecida se você observar com um feto de ponta cabeça. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, a estrutura de pontinhos de mãos, parecendo aqui o braço, o ombro, uma perninha, né? Aqui a região da coluna. Aqui nós vamos, lógico, vir para cá toda a estrutura do estômago, região do pulmão, da cabeça, aqui os olhinhos, tá? Então é um bebezinho, um feto de ponta cabeça. Então, só para vocês terem uma ideia, essa estrutura ela representa ou é representada na parte auricular como um feto ou um órgão de ponta cabeça. E igualmente falando, essa estrutura, ela também dá as características de pontos específicos relacionados com esse feto. Aquilo que nós já tínhamos dito, que as pesquisas comprovavam e comprovam até hoje, que essas estruturas têm uma relação muito intensa com os órgãos, as vísceras e essas energias. Então, continuando, é muito importante diagnosticarmos essa estrutura, esse paciente, esse pavilhão auricular desse paciente, de forma simples, rápida e principalmente objetiva. Essa forma é que nos dará o equilíbrio, o que nos beneficiará de um excelente tratamento
e as características nós vamos passar agora então. Então, diante de um diagnóstico, nós temos que observar o que acontece com o pavilhão auricular, né? Ao observarmos nesse pavilhão a estrutura, quais são as características que faremos aqui então para avaliar se esse indivíduo apresenta ou não condições para se colocar, para se aplicar a agulha, para se aplicar a semente, para você que está iniciando, como eu vou fazer para que eu observe e possa tratar este paciente? Então, primeiramente, você vai ter que observar a orelha desse paciente, em que região apresentam cada característica. Depois nós faremos aí a aplicação. Mas para você então que está aí, para você poder entender melhor, primeiro nós fazemos o que então? Um diagnóstico. Esse diagnóstico nós observaremos o que, Júnior, nele? Basicamente, nós observaremos se apresentam qual é o que? A coloração que está cada região ou cada ponto. Se a coloração for intensa, a coloração avermelhada, uma coloração alterada no local, ela significa que está havendo um excesso de energia, possivelmente um problema, um desequilíbrio, ou se ela apresenta, por exemplo, uma coloração esbranquiçada, uma deficiência com relação à parte energética daquele órgão, daquela víscera, daquele local, ou uma escamação ou descamação tecidual. Então nós poderemos usar ainda a observação para ver se há algum tipo de descamação no local, que possa estar, por exemplo, estagnando aquela energia, né? Ou se no local apresenta algum tipo de inchaço, se o local apresenta algum tipo de vasos, né? Muitas vezes pode acontecer vasinhos na região, e esses microvasos são característicos de problemas também. Então você precisa observar se a região apresenta, por exemplo, vasos alterados nesta posição, que provavelmente é a área do estômago. É possível que esse paciente esteja desenvolvendo uma gastrite, tá? Se este ponto especificamente está acontecendo um inchaço nesta região, na região, por exemplo, lombosacral, lombar torácica, né? Pode ser que esse inchaço esteja acontecendo um processo inflamatório. Então é muito importante vocês observarem que tipo de alteração que há na região. O formato da orelha também, né? Se diante dessa observação, você, por exemplo, nesta área, você observou que a pessoa tem, lógico, se de repente ela não é uma pessoa que tem um atrito constante na aurícula, você vai perguntar se o paciente não luta jiu-jitsu, porque geralmente quando eles fazem esses tipos de luta, artes marciais, a orelha tende a deformar a cartilagem, mas se de repente o paciente tem uma formação diferenciada, né, aonde é menor esta área, existe um encurtamento ou alterações nas formações, né? Existe algum problema com relação à parte da coluna desse paciente, tá? Ó, porque a estrutura normal, ela deveria ter ou passar por esta forma, tá? Na região reprodutora também, na parte uterina se for mulher, na parte das gônadas, dos testículos se for o homem, é muito importante, só na visualização você já observa. De repente ela tem uma má formação nesta região, onde chamamos a região da hélix, né? Que também é muito comum, extravasando um pouco mais para a parte do estômago. Poderá aparecer algum problema estomacal, tá? Úlcera, gastrite, daí por diante. Então, nós sempre vamos ficar atento ao diagnóstico. Coloração, descamação, inchaço, formato. Ah, legal, Júnior, eu observei e o que eu posso fazer? Calma lá. Primeiro nós vamos observar o que você tem ou o que o seu paciente apresenta. Então, o que você tem para tratar nesse paciente, nós vamos anotar.
Basicamente, todas essas estruturas, elas estão diretamente ligadas aos órgãos e às vísceras. Então, nós vamos ver que área, o que é ou quais são os problemas que estão sendo apresentados. Então, eu vou listar, eu vou fazer uma lista do que tem. Olha, na região, na área da coluna, na parte lombar, ela tem uma deformação. Então, uma deformação. Com relação à área do estômago, ela tem um problema também de deformação. Com relação à área, por exemplo, da coxa, ela tem bastante vasinhos no local, microtraumas, tá? Essa telangiectasia, que é os vasinhos fininhos, elas podem estar caracterizando um processo circulatório deficitário na área. Ela pode estar apresentando um refluxo de alteração circulatória. Ela pode, se for numa área do coração, o paciente pode estar tendo um problema cardíaco, uma hipertensão. Então, anotar também essa parte que é muito importante, tá? Então, com relação aos vasinhos, então anotou lá que na região da coxa, ela está tendo problema com relação à parte dos vasos, né? Vamos colocar aqui vasinhos, que depois vocês vão entender melhor. Aí, eu observei e vou começar a fechar um diagnóstico perguntando para a pessoa, para o paciente, você sofre de algum problema relacionado com a parte da coxa, na parte circulatória? Ah, eu tenho varizes. Pronto, definimos aqui varizes, né? Aí, na parte estomacal, você tem, eu tenho gastrite. Então, eu tenho gastrite. Na região lombar, por acaso você tem algum problema relativo à parte com dores nas costas, já teve algum problema, caiu, teve alguma doença, bateu e tal. Eu tenho hérnia de disco. E aí eu vou definindo os problemas para que possam ser tratados. Então é muito importante o diagnóstico e fundamental para que você possa caracterizar o problema e fechar esse tratamento do seu paciente. Lembrando que existem outras formas de diagnosticar também. Fora isso, o diagnóstico verbal, o diagnóstico eletrônico ou elétrico que a gente chama, que mede as capacidades que tem cada ponto em termos de alterações energéticas. Só que existe nesta metodologia alguns fatores que são variáveis e é preciso e importante que você leve em conta a idade, se o paciente molhou a região ou limpou a região, que também não pode na hora de ser feito o diagnóstico, várias outras alterações que podem ocorrer, mas que aí já é um diagnóstico específico. Bom, definido então a parte do diagnóstico, nós vamos fazer a observação então e a qualificação, ou melhor, a conotação do que nós iremos tratar. Bom, definindo então o que eu irei tratar ou a área que eu irei tratar, alguns colocam como diagnóstico a parte da palpação, mas eu coloco como essencial e fundamental a observação, no caso da palpação, para saber se o problema é crônico, se o problema é agudo também, mas de uma forma mais corporal, mais física, ou se é mais energética. Como assim, Júnior? A palpação, a colocação até mesmo de um instrumento no local, você que está iniciando aí, você pode fazer um testezinho com cotonete, tá? Um objeto de superfície lisa, arredondada, ou até mesmo o dedo para você palpar a região onde você está observando que está avermelhado, que está um pouquinho cheio de vaso, ou que tem uma formação diferenciada, ou que está meio escuro. Você pode fazer sempre com a mesma pressão no local, você pode colocar ali o objeto que você está fazendo no local e fazer a mesma pressão como os demais. E se for relatado a dor, o paciente está apresentando características que
notoriamente, não necessariamente, mas que aparentemente está atingindo a parte física, um órgão, a víscera, alguma coisa relacionada à área que você está mexendo. É lógico que depois você que não tem esse hábito ainda, que você está aprendendo, para você que nesta aula está sendo uma aula diferente, que você vai acompanhar, que você vai acoplar no seu dia a dia, que você vai complementar o seu tratamento ou que você vai mudar a sua vida, querer daqui para frente fazer esse tipo de tratamento, ganhar dinheiro com isso, você vai entender que cada região, cada área, existem pontos específicos. Então você foi ali, apalpou a região, a área, observou qual era o ponto específico, foi lá no seu mapinha, no seu livro e observou que ali era, por exemplo, a região da coluna, tá? Que é o mais comum, eu estou só falando como exemplo para você entender. Então essa região que estava avermelhada, você foi lá e palpou, observou e o paciente gritou, ai, tá doendo. Então o problema realmente é físico. Tá? O problema existe algum problema na região, na parte muscular, na parte de nervos, na parte de cartilagem, na parte óssea, tudo ali está caracterizando um problema. Lógico que depois você vai avaliar, vai ter que olhar o local, ver o que está acontecendo. Mas se apalpou mesmo estando avermelhado com algumas alterações e não doeu, o problema é energético. Então o canal de energia, os meridianos que passam na região podem estar sendo bloqueados e podem possivelmente causar aí um novo desequilíbrio ou até mesmo alterar até mesmo esse desequilíbrio, progredir para um problema físico, tá? Então você viu, fez a palpação, então a palpação que é essencial e fundamental. Agora você vai iniciar, por exemplo, um desbloqueio ou o que eu chamo de reenergização na orelha. Então é o primeiro ato, o primeiro contato que você vai ter com a região auricular, onde você vai jogar energia para lá. Então você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa, eu costumo falar, você puxa o ar, você puxa o Qi, a energia para dentro de você e começa a fazer uma massagem na orelha, sempre de baixo para cima, massageando, tá? Pode pegar como se fosse uma pinça e movimentando um pouco essa orelha para melhorar a circulação, que na medicina chinesa você chama de Qi, energia, e o Xue, que é o sangue. Então essa combinação é fazer a energia fluir, tá? Então, uma vez que nós já melhorando fazendo a massagem, tá? Ou o desbloqueio, a massagem auricular ou desbloqueio, vamos falar assim, né? Começa uma nova linguagem para você que está aprendendo, para vocês que já sabem. Então, o desbloqueio energético auricular, ele é importantíssimo antes de iniciarmos o tratamento. Você pega rapidamente, lógico, com prática, você já vai saber massagear a região para que haja esse desbloqueio. Bom, então iniciamos, fizemos uma palpação com um aparelhinho ali específico no lugar, já observamos, ok, deu ali a característica de alguns pontos, fizemos a massagem de desbloqueio, tudo bem. Agora nós temos que definir o que nós vamos tratar ali no local e o que nós utilizaremos no local, tá ok? Então, uma vez observado isto, nós precisamos ter aí um outro equilíbrio que a gente fala, né? Para podermos tratar o geral e principalmente a parte física do seu tratamento. Então nós vamos colocar aqui uma outra coisa que é muito interessante. Bom, então nós vamos fazer a varredura com laser, não só na área onde você está com um problema, mas também em toda a área que representa aquela estrutura. Então, por exemplo, a coluna, se sabemos que aqui é a região cervical, está descendo para a região torácica, lombar, né, e perna, então nós vamos fazer assim, ó, nós vamos fazer um desbloqueio ou uma melhora nessa circulação com o laser, fazendo varredura, tá, na área. Essa varredura com laser é fundamental para que haja esse desbloqueio local. Então, para você que está fazendo o tratamento, para você que está iniciando, lembrando de fazer a massagem, não lembrei de fazer a massagem, estou tratando com criança, onde eu coloco a mão, a pessoa sente dor, ou principalmente para aquelas pessoas onde toda a área está sensível e mesmo que você faça uma massagem, a pessoa não aguenta, você vem e faz uma varredura com laser ali no local, na área, cerca de 1 minuto, no máximo 2 minutos em cada
região, né? 1 minuto para cada pavilhão auricular, você fez um desbloqueio e esse desbloqueio através do laser vai dar aí uma melhora também na circulação e estímulo. Então eu costumo fazer o quê? A varredura com laser para fazer o quê? O estímulo já inicial. Para alguns terapeutas, o laser ele é utilizado já e somente para tratamento, às vezes, de criança, bebê, onde você não quer colocar esfera, você não quer colocar cristais, você não quer aplicar agulha e às vezes nem pode, porque é uma criança, é um bebê, e também não quer fazer a massagem. Então, só punturando com o laser, você já tem aí o início de um tratamento, tá? Por quê? Porque o laser, se eu for fazer punturando, eu estou estimulando, e se eu ficar fazendo bem lentamente parado, eu estou fazendo a sedação. Esse é um laser terapêutico, um laser de 5 joules, né? Que você pode, é um laser de classificação de 5 joules, classe 3C, né? É um laser que vai de 230 nanômetros a, 630 nanômetros a 670 nanômetros e que tem uma capacidade e escala, por ser um laser vermelho, ele é um laser também terapêutico, tá? Então é um laser terapêutico, é um laser específico. Para algumas pessoas, eles acreditam que essas canetinhas a laser que você pega aí para aula vai funcionar. Vocês precisam olhar a especificação para poder tratar com o laser certo, tá? Para você ter aí essa classificação. Alguns podem apresentar menor ou igual a 5 joules, também é a mesma coisa, tá bom? Você pode estar fazendo o início de um tratamento só com o laser. Lembrando que o laser tem que tomar cuidado com a região ocular, você tem que estar com óculos e seu paciente também, e evitar de passar o laser na região dos olhos, porque ele causa cegueira, tá ok? Bom, nós falamos então desta parte específica de como iniciaremos, como faremos esse tipo de tratamento, né? Eu estava falando naquela hora a respeito da palpação. Você pode pegar um aparelhinho específico para palpação, vir aqui na região e fazer essa palpação. Agora, nós podemos ainda colocar que uma vez já estimulado essa orelha, só isso que você fez, você já vai promover um equilíbrio. O paciente ele já vai relatar um bem-estar. Mas nós vamos fazer aí a colocação de sementes, de esferas na região. E também você pode estar fazendo a colocação de outros elementos ali na região. Bom, é possível tratar na região auricular com esferas, né? É muito comum tratar com sementes, né? Também é muito comum você fazer o tratamento, para quem não quer, laser. Aí, a utilização de cristais também. Você pode observar também a colocação de magnetos no local. E um dos grandes diferenciais para que você possa estar tratando, e às vezes a pessoa não quer fazer a estimulação, por quê? Porque esses elementos você vai ter que fazer a estimulação deles 2, 3, 4, até 5 vezes por dia, né? De 2 a 5 vezes ao dia, você tem que apalpar um pouquinho, mexer neles, desde que você não tenha, por exemplo, agulha, na qual você vai colocá-las, e não precisa ficar estimulando, porque ela já está fixada já na região da cartilagem e também estimulando a região de nervos, né? Então as agulhas, elas poderão ficar no seu organismo até 2 semanas, tá? Já no caso das sementes, é indicado que fique de 3 a 5 dias. Alguns terapeutas deixam um pouquinho mais, tá? Deixam até 7 dias. Lembrando que você pode ter tanto esses elementos quanto a agulha, alguns efeitos de reação. Alguns organismos não suportam ou subentendem que ele é
um agente estranho. Então você não precisa ficar apavorado se um dia você observou ou viu que alguém ficou com a orelha inchada, inflamada. Não precisa ficar. Assim como você já inflamou também a cutícula, às vezes você já teve algo na sua derme, uma espinha que inflamou, qualquer corpo estranho na sua orelha também poderá causar isso, por reação do seu próprio organismo. Lembrando que o seu organismo está entrando em contato com o estímulo que está sendo feito, o seu cérebro está fazendo a reação para que haja o quê? A liberação de mediadores químicos que vão promover a melhora desse paciente. Melhora na doença, melhora na saúde, no equilíbrio, na recuperação das células, tá? Aí é muito fundamental e interessante também que você entenda que não só a utilização desses elementos, tá, que vão poder ficar aqui, mas também hoje existe a caracterização ou tratamento através de bandagem, tá? Eu desenvolvi uma técnica através de bandagem elástica desde 2013. Então, hoje há mais de 5 anos, eu venho pesquisando o uso da terapia de bandagem, né? A terapia de bandagem que pode ser colocada em corpo, em lesão específica, mas que também pode ser utilizada nos meridianos, que pode ser utilizada na parte auricular. E é muito fácil, são técnicas muito de colocação muito interessantes e que podem aí auxiliar ainda mais para você que não quer usar às vezes a semente, ou o seu paciente também não quer ir embora com elas, porque irrita, porque machuca, porque faz algo desse tipo. Então a bandagem elástica, a técnica que eu chamo de bento, tá? Que é a bandagem elástica na terapia oriental, ela faz com que você melhore as características gerais dos órgãos e vísceras de toda uma região. Por exemplo, na parte da orelha, na parte auricular, da região lombar, você poderá colocar essa bandagem dando uma sustentação àquela área, tá? Você pode fazer uma estrutura inteira, se você quiser, dando uma sustentação para a coluna, que é muito interessante. Você vai observar respostas mas super legais e de bastante resultados para que você possa melhorar aí seu tratamento. Bom, então, para vocês que estão aí acompanhando, nós vamos agora para a parte prática do tratamento e espero que vocês prestem bastante atenção o quanto é interessante essa forma de aplicar para vocês terem uma resposta e poder melhorar aí a qualidade do seu tratamento. Bom, então agora a gente vai para a parte prática, nós vamos fazer um tratamento de uma paciente, uma criança de 9 anos. Neste caso aqui, nós vamos fazer a estimulação como nós falamos anteriormente. Nós vamos primeiramente fazer uma massagem, tá? Deslocando de baixo para cima, rapidamente, para vocês observarem, a gente está fazendo uma estimulação, tá? Então, pode ser por todo o pavilhão, ó, observe que a circulação sanguínea já melhorou, né? Ela já ficou um pouquinho mais avermelhada, aí já houve o desbloqueio. Se vocês já optarem por fazer um tratamento ou estimulação com laser, o laser deve simplesmente ser feito como? Nós vamos fazer a varredura pela área onde você quer trabalhar, ou se você quiser por todos os pontos, sempre de baixo para cima então, porque aqui é a região da cabeça, vamos passar por toda a coluna e vamos descendo, aqui é a região dos braços, ali é a região uterina, ovariana, lá por baixo rim, bexiga, intestino, estômago. Nós vamos descer então a estimulação aqui de pulmão, área de coração, fazendo uma varredura, tá? Eu não estou parando no local. Lógico que se eu parasse eu ia fazer a sedação, se fosse assim somente. E se fosse para estimular, eu estaria fazendo a estimulação no local, punturando várias vezes, estimulando a área. Então vamos fazer uma varredura e eu já fiz aqui a estimulação a laser então. Já que eu fiz a estimulação a laser, eu posso então colocar as sementes que eu optei por colocar aqui nela, então a sementinha de mostarda. A sementinha vai ser captada então dessa forma, tá? Ela já vem com esparadrapinho e a gente vai colocar na região. Veja como é fácil. Então, ó, eu aplico o primeiro ponto, ligado à parte emocional, eu quero mexer com a parte do rim, eu quero mexer principalmente com a parte da alegria, liberar serotonina. Eu quero pôr um ponto do imunológico, eu quero fazer uma estimulação também na parte
motora dela. Se você quiser fazer uma área inteira, se você quiser mexer com a área da coluna, se você quiser mexer com a parte estomacal, você vem só no local onde você quer e aplica a semente, nesse caso, no local. Ela vai fazer a estimulaçãozinha, você pode fazer na hora, tá? Fazer a estimulação no local e pedir para ela fazer 2, 3 vezes por dia essa mesma estimulaçãozinha, tá? Bem lentamente, tá? Bem devagarzinho no local. Dessa forma, ela vai obter uma ótima resposta. Peço para o paciente voltar dali em uma semana, no máximo. Eu tenho que fazer aí essa troca nesses 7 dias e se caso houver alguma inflamação, algum tipo de alteração, a gente pede para o paciente retirar essa aplicação da sementinha, tá ok? Agora, outra técnica de colocação na paciente é uma técnica de estimulação feita através da bandagem elástica. Eu faço a mesma coisa que foi feita naquela outra paciente, eu faço a estimulação através do laser no local onde eu vou trabalhar. Dá para se observar aqui que na formação está tendo uma alteração ao final da cervical, provavelmente na torácica, né, onde é a queixa. Eu faço uma varredurinha ali naquele local com laser, estou fazendo o estímulo, tá? Para tirar essa dor local. Lembra-se que foi falado a respeito de fazer a estimulação, se quiser, manual, né? Mas pode ser feita também com laser para ver o desbloqueio. Eu faço então essa varredura para melhorar a estimulação no local e em seguida eu vou colocar o tape, tá? Então estou fazendo uma estimulaçãozinha aqui. Vamos melhorar, podemos trabalhar já o estímulo de outras áreas, suprarrenal, onde eu estou estimulando, o subcórtex, tá? Pontinhos relativos à dor, né? E nós vamos trabalhar essa área, então, com o tape. Vamos observar, então. O tape eu estou fazendo, vou usar uma técnica do tape chamada técnica C, né? Que é a letra C. Nós vamos estimular essa área na colocação da seguinte forma. De baixo para cima, dando a sustentação da área. Dando a sustentação da área. E nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó. Então eu coloco aqui. Eu vou estimular. Então de baixo para cima. E eu dou todo o suporte na área afetada para que o paciente vá com esta área. Veja que é um vermelhão já que foi feito, esse desbloqueio, esse estímulo, e já dou todo o suporte para a área onde vai ter que ficar aí, basicamente, dando essa estimulação no local e esse suporte para a estrutura onde está sendo afetada. Ok? Então ficou aí a técnica Bento, que é a técnica da bandagem elástica na terapia oriental, feito na região auricular, para vocês terem aí uma resposta diferenciada. No tratamento agora, nós utilizaremos a aplicação de agulha semipermanente. No caso, a paciente, 35 anos, ela tem algumas alterações e desequilíbrios, que será então postas ou aplicadas as agulhas semipermanentes na região e principalmente nos pontos onde estão havendo os desequilíbrios. Então já foi feita a antisepsia local, nós só vamos fazer a secagem do excesso aqui, tá? Vai ser feito o estímulo, então, como foi aprendido, da mesma forma, aplica-se ou faz-se a massagem, faz-se a varredura no local, né? Então a gente vai fazer a estimulação breve dos pontos onde serão estimulados. Com o equilíbrio energético já estimulado, vai haver uma resposta melhor. E a colocação, então, da agulha semipermanente. Eu vou fazer a partir do seguinte princípio. A maioria dos tratamentos com agulha semipermanente ou, às vezes, com semente, o pessoal há de colocar os pontos cibernéticos ou triângulos energéticos e daí por diante. Eu não vou fazer essa aplicação. Aqui eu estou colocando simplesmente o ponto Shemen, rim e bexiga para ver um controle hídrico da paciente, ali o pontinho do Shemen para ver um equilíbrio da parte emocional. Vou fazer aqui a colocação do pontinho da alegria. Quero um resultado para colocação do controle da alimentação, principalmente do estômago. Vou fazer aqui um controle da tensão nervosa
E para fechar o quadro, colocar um pontinho da fome, do estômago, aí para auxiliar no emagrecimento. Então, esses são os pontos utilizados para essa paciente. Logo em seguida, então, eu vou fazer a aplicação, então, já dos micropores no local, tá? Vou fazer a colocação dos mesmos. A paciente não vai estimular essas agulhas, porque alguns pontos tornam-se doloridos, eles estão doloridos, estão desequilíbrios, e se você fizer a estimulação, automaticamente a paciente vai ficar mais dolorido o ponto. Ó. Existe o ponto reflexo, pontinho já da fome aí, e então eu não faço esse tipo de... não peço para a paciente fazer o estímulo, eu deixo simplesmente, pode ficar de 7 a 14 dias, se ela não puder vir antes de 7 dias para fazer uma nova colocação, a gente deixa pelo menos uma vez por semana esse tratamento então. Aí está a colocação com agulha semipermanente. Bom, vocês gostaram desse tratamento? Vocês gostaram dessas técnicas da auriculoterapia? Para vocês que gostaram, para vocês que estiveram aqui acompanhando, o meu muito obrigado. Espero que eu possa ter passado para vocês algo que fosse não só complementar, mas de muito interesse, que fosse aplicado no seu dia a dia. E qualquer dúvida, deixo aqui o meu contato para que vocês possam estar comunicando. De repente, se vocês querem saber um pouco mais de que forma você pode tratar, os tratamentos que vocês fazem, que tipo de ponto você utiliza, nós estaremos com certeza devolvendo para você aí, retornando para você toda essa energia que você nos deu até agora. Para você que iniciou ou está iniciando, que tem interesse em continuar ou até mesmo em aprender algo diferente, entre em contato conosco. Nós damos cursos, palestras e temos muitas interesses, não só em fazer com que você conheça ainda mais, mas que você possa aprender e desenvolver também no seu dia a dia. Para você que esteve aqui conosco, meu muito obrigado. Um grande beijo no fundo do seu coração. É uma gratidão imensa poder ensiná-lo, poder fazer parte da sua vida e estar junto com você. Contamos com você. A hora que você precisar, mande aí o seu recado e nós estaremos daqui eternamente agradecidos por essa oportunidade que você nos deu. Muito obrigado, um grande sucesso para você e até mais. Olá, aqui é o Dr. Júnior Bento. Eu sou doutor, especialista em medicina tradicional chinesa. Há 20 anos dou cursos e treinamentos de terapias nas áreas das terapias. Há 25 anos aproximadamente, eu venho desenvolvendo uma forma única de ensino. Ensino esses que tem feito com que muitos alunos tivessem os seus resultados iguais ao meu. Venho ensinando alunos a serem terapeutas de verdade, a terem resultados e aplicarem aquilo que aprenderam de forma concisa, consciente e acreditarem naquilo que estão aplicando em seus pacientes. Porque, na realidade, na vida, em diversas áreas, você aprende da seguinte forma: se você aprender bem, se você desenvolver, a tendência é você crescer e aí ninguém te segura. Bem, mas se você aprender o errado, a tendência é você continuar errando por muito tempo. E como sempre, a gente sempre fala, e eu posso falar isso para você, eu sei o que você precisa para você começar. Eu sei o que falta para você poder chegar e obter o seu sucesso. E na realidade, o que eu quero é o seguinte: eu quero que você aplique apenas o conhecimento que eu vou te ensinar nesses 3 dias de curso. E é por isso que eu digo agora para você que eu garanto para você a devolução do dinheiro do seu curso, daquilo que você está fazendo de inscrição, se você ver que ao final desse curso não valeu a pena. Se você realmente ver que aquilo que você aprendeu não te serviu de nada, não valeu a pena, eu garanto a devolução do valor do seu curso. E você sabe por que eu faço isso? Se você não gostar do curso, se você não se identificar com isso, essa garantia eu dou porque realmente eu tenho 25 anos de experiências.
E nesses 25 anos, eu tenho um feedback de todos os meus alunos e esse feedback é excelente. E a cada dia a gente está querendo sempre melhorar e mais e mais e mais. E é por isso que eu posso dizer que hoje eu estou preparado. Estou preparado para dar esse curso, para ensinar vocês com este conteúdo de toda essa experiência e conhecimento prático e teórico. Eu quero ensinar você a praticar, a aprender não só a parte teórica, mas também a parte prática. Eu quero fazer isso com você. Eu quero fazer de que tal forma que você esteja pronto a aplicar esse conhecimento e também a receber todo esse fruto, esse investimento que você fez. Eu vou estar ali, torcendo junto com você. E você sabe por quê? Porque eu tenho a certeza que este curso, ele é um excelente curso. Porque eu atendi milhares de pacientes. Eu já fiz diversas, dezenas, centenas de atendimentos e sei o que acontece e o que não acontece. O que dá resultado e o que não dá resultado. Por quê? Porque eu tenho a experiência. Eu sei que esse curso de auriculoterapia é um curso excelente. Você vai encontrar diversos outros cursos por aí. Cursos que podem prometer milhares de técnicas e protocolos para você. Mas no final, tudo que você vai aprender é muito superficial. Existem cursos bons, mas eu não quero ficar só nisso. Eu quero dar muito mais para vocês. Eu quero dar o conhecimento, eu quero dar a parte prática, eu quero dar essa existência, essa excelência. Eu quero dar de verdade, eu quero fazer com que você aprenda de verdade. Eu quero ter a certeza de que você realmente aprendeu e vai mudar a sua vida. Que isso aí vai realmente ser um curso que possa complementar para você. Porque esse é um curso excelente, esse é um curso de conteúdo. Realmente esse aqui é um curso que vai fazer a diferença para você que está iniciando e para você que já aplica e quer melhorar ainda mais o seu conhecimento. Esse é um curso excelente. E com certeza, eu não quero te decepcionar. Eu quero chegar no final do curso e ver que realmente esse curso valeu a pena. Eu quero escutar de você isso. E você já sabe, se não valeu a pena, eu te garanto a devolução do seu dinheiro. Tá certo? Estamos então ajustados? Eu quero então que você tenha a certeza que esse vai ser o melhor curso de auriculoterapia que você já fez. Vai ser um curso realmente de muita excelência. Então, é por isso que eu quero convidar você a participar nos dias 2, 3 e 4 de novembro em São Paulo, capital, no Espaço França, onde acontecerá este excelente curso. Então o que você está esperando? Corra, clique aqui abaixo, faça agora a sua inscrição. Não perca a sua chance. Temos poucas vagas, mas eu tenho a certeza que você vai fazer o melhor curso que você já teve, que você já viu. Ok? Um grande abraço e nos vemos logo mais.